Este é o maior empreendimento da história do Japão, porque o país realmente planeja construir uma segunda capital. Uma sede alternativa do governo capaz de, em emergências, assumir o controle do estado e até substituir Tóquio. A razão disso é simples e assustadora. Sob Tóquio, onde um quarto de toda a população japonesa vive em um espaço muito pequeno, há um relógio geológico em contagem regressiva. Especialistas estimam que a probabilidade de um enorme megaterremoto ocorrer nos próximos 30 anos é de cerca de 80%. Mesmo assim, por décadas, o Japão concentrou quase todo o seu poder estatal nesse local vulnerável. Governo, parlamento, ministérios, Banco Central e principais empresas do país têm sede em Tóquio. Se esse local ficar ingovernável por semanas, não será só uma metrópole à beira do colapso, mas toda a capacidade de ação do Estado japonês estará comprometida. Por isso, será criado um segundo centro de poder para assumir em caso de catástrofe. Oficialmente é uma medida de prevenção, mas há mais por trás do plano real. Um partido regional de Osaka, que já fracassou 2 vezes nas urnas, agora impulsiona o projeto com força total. E pode obter, por essa lei, o que os eleitores lhe negaram antes. De uma simples prevenção contra terremotos, surge uma luta pelo poder que muda o equilíbrio político nacional e acirra ainda mais o confronto entre duas facções. Questões sobre centralização já são debatidas há tempos na Europa, como na França com Paris ou na Espanha com Madrid, por isso vale observar esse grande projeto. O que realmente está por trás do plano do Japão de ter uma segunda capital? Por que esse passo histórico está acontecendo justamente agora? No final das contas, trata-se mesmo de terremotos ou de algo completamente diferente? O que a União Europeia pode aprender com esses planos? Vamos analisar essas questões no vídeo de hoje. Aproveite! Na verdade, Tóquio não é o centro do Japão há tanto tempo quanto muitos imaginam. Só em 1868, durante a restauração, o imperador se mudou de Kyoto para o então shogunato, a antiga cidade de Edo, depois renomeada Tóquio, capital do leste. Nos séculos anteriores, o centro do poder do país mudou várias vezes, às vezes por motivos religiosos, outras vezes puramente por razões políticas. Uma capital fixa e imutável é, historicamente, mais uma exceção no Japão. Com a rápida ascensão no século XX, formou-se uma concentração rara no mundo. A região metropolitana de Tóquio abriga cerca de 37 milhões de pessoas, quase um quarto da população total. Aqui estão reunidas a política, grande parte da força econômica, as maiores empresas e as melhores universidades do país. Esse desconforto não é nada novo. Já nos anos 90 houve um debate sério sobre transferir funções governamentais importantes para fora de Tóquio. Naquela época, várias regiões candidatas estavam em discussão, como na área de Fukushima ou ao redor de Gifu e Aichi. Oficialmente, falava-se com cautela sobre uma transferência de funções da capital e evitava-se conscientemente a expressão mudança da capital. No final, os planos acabaram sendo abandonados mesmo assim, porque os custos eram enormes e faltava vontade política. O tema ficou engavetado por vários anos. O que trouxe o assunto de volta à pauta foi, principalmente, uma crescente inquietação. Em agosto de 2024, a Agência Meteorológica Japonesa emitiu pela primeira vez em sua história um alerta oficial para um possível megaterremoto na chamada Fossa de Nankai. Essa é uma grande zona de falha no Pacífico, ao sul das principais ilhas do Japão. A agência afirmou que um terremoto não era iminente, mas destacou o risco significativamente maior. Para muitos no país, isso foi um alerta, pois os números são chocantes. Estudos do governo prevêem, no pior cenário, mais de 200 mil mortos e danos econômicos na ordem de bem mais de 1 trilhão de euros. Há uma chance de 70% a 80% de um forte terremoto ocorrer diretamente sobre a região metropolitana de Tóquio nos próximos 30 anos, o que teria consequências imprevisíveis. A capacidade de ação de todo o Estado japonês poderia estar em risco, e aqui se fecha o ciclo da superconcentração. Países com centros de decisão em várias cidades lidam melhor com choques regionais. Já o Japão, em emergências, correria risco de governo e administração serem afetados juntos. É exatamente esse risco que uma segunda capital deve mitigar, ou seja, um local onde reuniões de gabinete, trabalhos parlamentares e administração central poderiam continuar em caso de emergência. Pelo menos essa é a justificativa oficial. A coisa fica interessante, no entanto, quando olhamos quem realmente está impulsionando esse projeto. Porque a força motriz por trás disso não é o grande partido governista LDP, mas sim seu novo parceiro de coalizão, o Nippon Ishinokai, geralmente chamado apenas de Ishin. Trata-se de um partido de reforma com um claro reduto em Osaka. Em outubro de 2025, LDP e Ishin firmaram um acordo de coalizão, que levou Takai Takeichi ao cargo de primeira-ministra pouco depois, sendo a primeira mulher a liderar um governo japonês. Sem o voto do parceiro de coalizão, sua eleição no parlamento dificilmente seria possível. O partido exigiu muito pelo apoio, já que estabelecer em lei uma segunda capital era condição crucial para entrar na coalizão. Mas por que isso importa tanto para o partido? É aí que está a real disputa por poder.
Ishin persegue há anos o sonho de transformar Osaka administrativamente seguindo o modelo de Tóquio e, assim, valorizá-la politicamente de forma significativa, tudo sob o chamado Plano da Metrópole de Osaka. Em 2015 e 2020, o partido permitiu que os cidadãos de Osaka votassem, mas o projeto fracassou nas duas vezes, embora por pequena margem. Eleitores temiam custos maiores e piora nos serviços, mas isso agora deve ser aprovado pela porta dos fundos. Osaka ser a favorita nos bastidores também tem motivos práticos. A cidade é a segunda maior economia do Japão, tem indústria forte, aeroporto internacional e conexões rápidas de trem para Tóquio. Com a Exposição Mundial Expo 2025, Osaka também se destacou recentemente como um local moderno com influência nacional. A infraestrutura necessária para um segundo centro de poder já estaria em grande parte disponível. É exatamente nesse ponto que o projeto de lei se torna delicado. O texto enviado ao parlamento recentemente não cita cidades, mas associa a segunda capital a regiões com um sistema administrativo de distritos especiais, modelo desejado por Ishin para Osaka. Críticos consideram isso um atalho engenhoso. O que fracassou duas vezes nas urnas pode agora se tornar realidade por meio de uma lei nacional. O governador de Osaka e o chefe do partido já cogitaram um terceiro referendo. Que haja aí um claro interesse próprio fica evidente em um detalhe das negociações. Originalmente, o projeto continha uma cláusula para uma votação em nível de prefeitura, o que teria sido muito conveniente para Ishin. Devido à pressão do PLD, que apontou questões constitucionais, esse trecho foi novamente retirado. Portanto, trata-se aqui de muito mais do que simples proteção contra catástrofes. Pequenas nuances políticas com grande impacto também estão em jogo. Para ser justo, porém, é preciso dizer que ambos os motivos não se excluem mutuamente. O risco de terremoto é real e aliviar a metrópole superlotada é um objetivo razoável. Ao mesmo tempo, Ishin também lucraria bastante com a valorização de Osaka. A aprovação da lei só foi incerta até o último momento. A coalizão queria aprová-la até o fim da sessão do parlamento em meados de julho, mas o cronograma ficou indefinido. Mesmo aprovado, isso será só o início de um longo processo de escolha do local, financiamento e execução. É essencial compreender o real significado de segunda capital. Não se trata de transferir todos os ministérios para uma nova metrópole reluzente. O mais realista seria transferir funções e criar infraestrutura de contingência que possa entrar em ação em caso de emergência, mantendo Tóquio como centro diplomático e econômico. E é exatamente aqui que a questão se torna interessante também para nós, na Europa, porque a ideia básica de distribuir o poder conscientemente entre vários lugares já é uma prática consolidada no projeto europeu há muito tempo. De certa forma, a UE teve várias capitais desde o início. Bruxelas como centro político, Estrasburgo como sede do parlamento, Luxemburgo com instituições como o Tribunal de Justiça e Frankfurt como sede do Banco Central Europeu. O que muitas vezes é visto como um compromisso burocrático, revela-se, do ponto de vista da resiliência em tempos de crise, uma verdadeira vantagem, porque um único choque não consegue decapitar o sistema de uma só vez. Já se discute em vários países europeus a adoção de descentralização semelhante. Na França, grande parte da administração, economia e cultura está concentrada na região de Paris. Países europeus como a Grécia também enfrentam desequilíbrio entre a capital em crescimento e regiões esquecidas. O debate sobre descentralização e transferência de órgãos públicos para áreas estruturalmente frágeis está em alta. O Japão demonstra em tempo real como essa transformação pode ser difícil, mas útil. Por isso, o governo em Tóquio recebe atenção. Agora, a lei precisa passar pelo parlamento. Depois, grandes custos e dúvidas sobre localização surgirão, podendo até haver novo referendo em Osaka. Mas o medo crescente de um grande terremoto pode realmente ser o fator decisivo desta vez. E vocês, o que acham? É uma ideia sensata e outros países europeus deveriam seguir esse exemplo? Escrevam nos comentários. E se vocês também têm interesse em saber por que quase todas as pessoas na Grécia vivem em uma única cidade, eu recomendo muito este vídeo aqui. Divirtam-se, a gente se vê na próxima vez. Até lá, tchau!